Fala galera, tudo bem? Então, eu sou o Eric, ou Elicat. Talvez você tenha visto o primeiro vídeo no qual eu conto que minhas decepções com o LoL foram que fizeram eu passar em medicina. E esse vídeo eu vou contar um pouquinho mais da minha trajetória até aqui. Não sei se ela vai servir de exemplo para alguém, até porque cada um tem a sua história. E aliás, esse é um dos pontos principais desse vídeo, galera. Cada um escreve a sua própria história. Não existe nenhum método pronto, quer dizer, até existe métodos que dão mais certo, talvez aqueles métodos de cursinho tendem a conseguir mais aprovação, porém, a sua história é a sua história, entendeu? E essa deve ser uma das primeiras coisas que você tem que pensar quando você pensa em vestibular, quando você pensa em planos de vida, para falar a verdade, né? Se deu certo para fulano, não exatamente quer dizer que vai dar certo para você. Só que se as suas condições são parecidas com a de fulano, por exemplo, estudaram na mesma escola e tudo mais, existe uma chance grande, quer dizer, existe uma chance maior, não grande, né, necessariamente, mas existe uma chance maior de que esse método, desse esquema que a pessoa fez também dê certo para você, mas não necessariamente vai dar certo, tudo bem? Bom, contar um pouquinho de mim, eu tenho 24 anos, eu faço medicina no Unicamp, eu tô no terceiro ano, barra segundo ano. Por quê? Porque eu tô cursando matérias do segundo, só que é o meu terceiro ano de Unicamp. Eu dividi o segundo ano em dois, fiz as matérias ano passado e esse ano, porque eu reprovei uma matéria do primeiro. Então, meio que acabou bloqueando as matérias do terceiro. Só que, enfim, tranquilo. Vou me formar daqui a 4 anos e meio se tudo der certo. Enfim, mas voltando a quem sou eu. Em 2010 foi quando a minha vida deu uma reviravolta gigantesca. Eu estudava num colégio aqui do meu bairro e em 2010 eu entrei no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, IFSP. Eu sou técnico em eletrônica hoje, só que na Federal eu conheci pessoas incríveis e eu percebi na Federal que eu poderia estudar do jeito que eu quisesse, contanto que eu aprendesse aquele conteúdo que eu precisava, né? E aliás, essa é uma das coisas que você pode pensar. Querendo ou não, o fato do estudo ser obrigatório durante o ensino médio e o estudo ser obrigatório quando você está prestando vestibular, essa carga do obrigatório faz com que as coisas fiquem mais pesadas, né? Talvez a física, a biologia, a matemática, todas as áreas do conhecimento, eu falei dessas que eu mais gosto, mas assim, a história, a geografia também, literatura, elas ficam muito mais gostosas quando você estuda porque te interessou. Aí você fala, Eric, esse papo parece ser muito utópico, parece ser uma coisa fora de realidade, né? Parece que nunca esses vídeos, né, de curiosidades, eles vão chegar na profundidade que eu preciso pro vestibular. E aí eu te digo, bem, talvez ele não te ensine tudo o que você precisa, mas ele crie bases firmes para que quando você leia na apostila, para que quando você vá tentar fazer exercícios, para quando você veja videoaulas, aquele conhecimento faça mais sentido para você. Afinal de contas, tudo que, olha, para pensar, tudo que eu tô falando aqui, ele depende que você entenda a língua portuguesa para que você entenda o que eu tô falando, certo? Porque eu tô falando em português. Só que, para você entender a mensagem que eu quero passar, principalmente quando eu uso exemplos, é mais interessante, fica mais fácil de entender quando eu dou exemplos que estão mais próximos da sua realidade. Fica mais fácil de entender quando eu uso uma linguagem mais próxima da sua linguagem, com relação a experiências de vida, com relação a palavras, a vivência, certo ou não? Então, o que acontece? Os conteúdos do vestibular, quando você vai ler na apostila, quando você tem contato com aquele conteúdo, para você entender aquilo depende de quem você é. Depende de tudo que você viveu até aquele ponto, depende de tudo que você estudou antes. E é por isso que estudar duas vezes o conteúdo não é perda de tempo. Não é perda de tempo. A galera às vezes comete o erro de pular determinados conteúdos quando está estudando para o vestibular, porque acha que já sabe tudo mais. Tudo bem, é legal que você já saiba, só que para um tempo para dar uma olhada, ver uma videoaulazinha, porque às vezes falta um detalhe, falta alguma coisa, tenta principalmente fazer exercícios. E aí tá, voltando à história da minha vida, em 2010 entrei na Federal, cursei 4 anos, na minha época era 4 anos, não sei como tá hoje, de técnico integrado em eletrônica. E aí, em 2015, eu entrei na licenciatura em Física da USP. E depois cursei um semestre, depois entrei num outro curso da USP, que é uma longa história, mas que chama Ciências Moleculares. Saí do Ciências Moleculares, voltei para a licenciatura em Física, e nesse meio tempo eu trabalhava dando aulas particulares, eu trabalhava na administração de uma escola de aulas particulares também, lá na Vila Nova Conceição, em São Paulo.
E dessa forma, que aconteceu pra mim? Eu dava aula particular e eu era obrigado a dominar aquele conteúdo. Então o que acontecia? Eu tava lá junto com uma pessoa que estava tentando aprender aquilo e eu já tinha, né, uma gama de conhecimentos por trás de tentativas, de exercícios que eu fazia e tudo mais. Só que quando eu fui submetido à pressão de ter que dar aula para alguém, de ter que ensinar alguém, eu comecei a aprender muito mais, porque eu estava sob uma pressão que era saudável para mim. Então essa que é a questão, às vezes você precisa achar aquilo que é saudável para você, que vai te fazer trabalhar, seja isso uma inspiração, seja isso, sei lá, uma música, seja um poema, seja sei lá. A questão é que as coisas precisam ter algum sentido para você, entendeu? Estudar com sentido é muito mais tranquilo. Como assim estudar com sentido, Eric? Estudar com tesão, sabe? Querer aprender, achar aquilo interessante, faz com que o processo fique muito mais suave para você. Mas muito mais suave. Quando você faz isso quando você cria curiosidade pelas coisas, vê as coisas de forma interessante, fica muito mais fácil estudar. Quando você piscou o olho, você passou 3, 4 horas lendo aquilo. Às vezes a galera que fica falando, eu quero prestar medicina, não sei o que lá, sempre vai ouvir um daqueles, mas tem que estudar o dia inteiro, meu primo passou e ele estudava 10 horas por dia, e coisa e tal. Isso é necessário? Pode ser que seja necessário, pode ser que seja necessário em alguns casos. É a forma mais saudável ou menos saudável de estudar? Não sei, mas também, às vezes, é um curto período de tempo que você faz isso comparado com a sua vida inteira, né? Tem pessoas que vão precisar estudar mais, tem pessoas que vão precisar estudar menos. Às vezes, inclusive para você, o segredo é estudar menos. E aí, eu me perdi de falar da minha vida mesmo, mas vamos lá. 2010 entrei na Federal, 2014 me formei, 2015 entrei na USP, fiquei até 2016, com aquela treta toda que eu já contei pra vocês. 2017 foi o ano que eu estudei pra passar em medicina. Aí você fala, porra, Eric, aí eu passei em 2018. Porra, Eric, você passou em um ano estudando sozinho ainda? Não, eu não passei em um ano. E aí que tá, galera. Isso que é o ponto importantíssimo desse vídeo, que se não fez sentido ainda na sua cabeça, tem que fazer. A pessoa que fez 1 ano de cursinho, 2 anos, 3 anos de cursinho para entrar, tudo bem. Esses anos de cursinho foram os necessários para que ela entre? Com certeza. Mas tudo que veio antes foi necessário para que ela conseguisse absorver aquilo nos 3, 4 anos de cursinho que ela fez. Pode ser que ela tenha conseguido construir toda a base dela, ou pelo menos 99% da base dela no cursinho. Pode ser que sim, de algumas matérias. Só que com certeza teve mais coisa, entendeu? Com certeza, para ela entender aquela base do cursinho, teve que ter alguma coisa. E esse alguma coisa, às vezes, é um vídeo... Opa, alguém tá me chamando no LOL aqui. Quem que é? Nem sei. Esse alguma coisa pode ser... Esse alguma coisa pode ser um vídeo de curiosidade que você viu, pode ser uma experiência de vida que você passou. Então, por exemplo, lidar com contas, com juros e tal, por mais chato que seja, às vezes te ajuda em matemática a entender lá como que funciona o juro simples, juro composto, etc e tal. Então é isso que aconteceu comigo nos anos antes de 2017, né? Até 2016 eu prestei vestibular várias vezes. Eu fazia só por fazer. Porque a minha família falou que se eu quisesse fazer, eles pagavam, então eu fazia. Principalmente FUVEST e ENEM. FUVEST e ENEM eu fiz todos de 2011 a 2018. Aí você fala, porra, 2015 eu já tava na USP, já tava querendo fazer licenciatura em Física, já queria ser professor. Por que eu fui fazer FUVEST de novo? Porque, cara, eu queria manter consolidado todos aqueles conteúdos, sempre. Entendeu? Eu achava, de alguma forma, prazeroso o fato de eu ler as coisas e continuar... reanimando aquele conteúdo, sabe? E pra falar a verdade pra vocês, na minha cabeça, desde 2015 eu já tinha que eu talvez um dia pudesse prestar medicina, sabe? Só que aí 2016 foi o ano que realmente eu tinha prestado só Unicamp, e aí no final de 2016 eu passei pra segunda fase. E aí E quando eu passei, em 2016 eu não prestei medicina, 2015 eu não prestei medicina. A primeira vez que eu prestei medicina pra valer mesmo foi 2016, e aí eu passei pra segunda fase. Aí você fala, pô, Eric, você passou pra segunda fase logo de primeira que você prestou medicina? Eu falei, passei. Só que pra chegar nesse ponto eu fiz um monte de coisas, entendeu? Um monte de coisas. E são coisas que não são ano de cursinho, então é muito fácil
Quer dizer, é muito comum as pessoas falarem só dos anos de cursinho, só que na verdade eu fiz muitas coisas antes de chegar nesse 2017, né? E aí quando 2016, né? Aí em 2016 eu fui pra segunda fase, fiquei estudando vários meses e aí eu prestei, né? Fui fazer a segunda fase e eu não consegui passar. Aí você fala, porra, Eric, você não conseguiu passar? Então, foi um ano jogado no lixo? Não foi, cara. E você tem que saber muito bem disso, cara. O ano que você passa estudando pra passar no vestibular não é um ano perdido, porque às vezes você tem um conteúdo que ele necessitava pra você entender naquele, não sei, já não teve aquela sensação de, porra, entendi alguma coisa? Sabe quando dá aquele e você entende? Pra dar aquele porra, às vezes você precisa ver a coisa mais de uma vez. Às vezes precisava ter acontecido alguma coisa na sua vida aquele ano pra você entender. Nem que seja, sei lá, você ficar bêbado e aí ficar de ressaca no dia seguinte pra você entender como que funciona o metabolismo do álcool. Enfim, sei lá. Isso aqui foi só um exemplo que eu nem sei se cai no vestibular. Não cai ciclodetanol no vestibular, mas enfim. O que eu queria dizer pra você nesse vídeo, quer dizer, e contar da minha história aqui pra você, é que a vida de cada um é cada um. A minha trajetória basicamente foi uma série de eventos aleatórios, e por isso que a galera sempre me associa a rolê aleatório, porque a minha vida é um grande rolê aleatório, que criaram bases para que durante o ano de 2016 e 2017 eu pudesse consolidar essas bases e aí prestar o vestibular em 2017, ser aprovado para 2018 e ingressei na Unicamp em 2018, né? Em medicina. Passei de segunda chamada, fiquei em décimo 116, eu acho, de 110 vagas. Na época era 110 vagas, né? Hoje mudou porque entrou as vagas do Enem. Se bem que mudou de volta, mas enfim. Eu nem sei quando você está vendo esse vídeo, talvez a regra tenha mudado também. Mas a questão é, não tem receita de bolo, cara. Você pode até seguir uma receita de bolo e as receitas de bolo no sentido de orientação de estudo, tal dia, tal coisa, tal apostila, elas podem te seguir de bons guias para você achar, né? Para você ter uma orientação. Só que a sua história é a sua história. E criar o senso de que você precisa estudar mais determinadas coisas ou menos determinadas coisas, você precisa de prática também. Você precisa estar fazendo muitos exercícios e você precisa, pelo menos, talvez uma das primeiras fases de você ser aprovado é você adquirir a sensibilidade de ler uma questão, ler um conteúdo e saber se aquilo cai no vestibular ou não. Eu acho que esse é um dos mínimos, porque se você tem dessa noção, significa que você tem uma noção global de qual é o conteúdo do ensino médio. E querendo ou não, pro vestibular de medicina, que é um vestibular extremamente concorrido, você precisa, né, dominar praticamente todas as matérias. É muito difícil. O nível de excelência que você precisa atingir de pontuação para conseguir passar exige que você domine todas as matérias. Você pode pensar em matérias como tocou o WhatsApp aí, esqueci de desligar. Você pode pensar em matérias como se fossem, né, fundamentos diferentes que você tem, né? Igual no futebol, não tem o chute de bola parado, o chute por cima do gol, o toque, a dividida, enfim, são coisas individuais que treinam, que a junção de todas essas coisas vão fazer você passar. E é meio esse que é o raciocínio, entendeu? Quando você tiver... eu nem sei o que eu tô falando direito, mas eu me perdi um pouco porque eu não fiz guia. Mas enfim, essa é mais ou menos a minha história. Eu sei que ficou embananado, mas eu quis passar algumas mensagens de que a sua história é a sua história e que você tem que aprender a escrever a sua própria história. Você tem que aprender a saber o que é bom pra você e o que é menos pior. E o que vai te falar isso não é você mesmo, presta atenção. O que te fala se o seu método está funcionando ou não é simulado e prova antiga. Portanto, faça muitas questões. Muitas questões. E toda vez que você errar uma questão, volta, procura no Google, entende aquilo, assiste uma videoaula, pergunta pro seu amigo, tenta ensinar aquilo para alguém, entendeu? Tenta ensinar aquilo para alguém. Esses são métodos, certo? Para que você consiga colocar. Outra coisa que eu também sempre falo é que o estudo pro vestibular ele é como se fosse subir uma escada, né? Subir uma escada não, atingir um ponto que está muito alto, certo? Quando você está nesse ponto muito alto, quando alguém vira para você, você está no chão aqui, né? E alguém vira e fala para você, olha, você tem que atingir esse ponto mais alto aqui.
E aí você tem que chegar num ponto que está a 10 metros de altura. E é muito alto. Isso te assusta no começo. É uma meta distante. Assim como às vezes para algumas pessoas, para a maioria das pessoas, para falar a verdade, conseguir a aprovação em medicina é uma tarefa distante, é uma coisa distante. Mas aí eu digo para você, se você colocar um tijolinho por dia, se você tiver uma escada, né? Ou seja, um caminho para trilhar, e você subir um degrau de cada vez, pô, pular 10 metros de uma vez só é foda. Só que subir um degrauzinho de cada vez, se você se concentrar em subir um degrau, sem voltar atrás, todo dia sobe um degrau, um degrau, um degrau, no final das contas você vai estar nesse lugar a 10 metros de altura e vai ser consequência de todo esse processo que você fez. E essa é uma coisa que eu sempre falo também. O fato de você conseguir aprovação é consequência da sua prática diária. Então, diariamente você tem que ter a escolha, diariamente ou quase diariamente. Lógico que você pode abrir um espaço ali para um descanso, né, para fazer uma outra coisa, mas sempre que você for estudar, tome a pequena decisão de fazer com que aquele momento de estudo seja eficiente para você de alguma forma, seja bom para você de alguma forma. Senão, você está se estressando mais para não aprender nada. Então, se você achar que aquele período de estudo, lógico, você tem que se organizar com o seu cronograma para dar conta de tudo. Mas, por exemplo, tem um dia ali que você está um pouco mais livre e aí você fala, pô, bateu uma vontadezinha de estudar geografia. Vai lá e estuda. Aí você senta para estudar e aí tem o seu celular e aí tem a apostila aberta. É uma decisão muito pequena você escolher a sua apostila ao invés do seu celular. E é uma coisa que se repete diariamente. Essas escolhas pequenas, elas tecem a sua história, elas tecem a nossa realidade. Então, você se concentrar para tomar a pequena decisão certa, sempre que você puder. É lógico que a gente vai tomar decisão errada, a gente toma decisão errada o tempo todo na nossa vida. Mas se você tentar se esforçar para tomar essas pequenas decisões, por consequência, no futuro, você vai conseguir chegar onde você quer. Então era isso que eu tinha para dizer. Eu falei 17 minutos aqui loucamente. Nem sei se eu consegui passar a mensagem que eu queria passar. Mas é isso. Se você quiser me acompanhar, me segue ali no Twitter, no Instagram, tô postando algumas coisas. Eu sou caster de esportes, faço stream de jogos, mas se você gosta de jogos também, me segue ali na Twitch. E é isso. Um abração, a gente pode fazer live na Twitch conversando sobre essas coisas também, acho top. Enfim, até mais.